E aí, já parou para pensar que aquele financiamento imobiliário de 30 anos, na verdade, não precisa durar tanto tempo assim? Pois é. Hoje a gente vai desvendar uma estratégia super poderosa para quitar essa dívida bem mais rápido. A ideia aqui é transformar um compromisso super longo em algo muito mais alcançável e, de quebra, economizar uma grana que, olha, faz uma diferença enorme. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, vamos começar com um dado que pode até assustar um pouco. Então, vamos lá. Direto ao ponto com uma pergunta que choca. É isso mesmo? Será que um empréstimo de R$ 300 mil para casa própria pode, no fim das contas, custar quase R$ 870 mil? Parece até um exagero, né? Mas acredite, essa é a realidade de muitos, mas muitos financiamentos por aí. É isso mesmo. R$ 869 mil. É um número que impacta de verdade, né? Esse é o custo real que muita gente paga pelo sonho da casa própria ao longo de 30 longos anos. E o pior é que, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta do peso gigantesco dos juros que vão se acumulando nesse tempo todo. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa conversa, a famosa dívida oculta. Vamos entender de uma vez por todas por que o preço final de um imóvel financiado é tão, mas tão mais alto do que aquele valor que a gente vê na plaquinha de venda. Para ficar bem claro, vamos usar um exemplo super comum. Pensa num financiamento de R$ 300 mil, com aquele prazo padrão de 30 anos e uma taxa de juros de 9% ao ano. A parcela mensal fica ali, na casa dos R$ 2.414. Olhando assim, parece um valor que dá para administrar, certo? O problema, a verdadeira armadilha, está escondida justamente nesse prazo gigantesco. E agora, se prepara, porque aqui está o número que mostra o tamanho do problema. Daquele valor total de quase 870 mil, pasmem, R$ 569 mil são só juros. É isso mesmo que você ouviu, mais de R$ 500 mil que vão direto para o banco, sem aumentar em nada o patrimônio de quem está pagando. Traduzindo isso de um jeito ainda mais direto, no final paga-se quase o triplo do valor original do imóvel. É como se a gente comprasse uma casa para morar e outras duas para o banco. É uma perspectiva que, quando a gente entende de verdade, muda completamente o jeito que a gente encara essa dívida. Mas calma. A boa notícia é que tem saída, e ela tem nome: estratégia de amortização. É um plano bem mais simples do que parece e que pode virar completamente esse jogo. Então chega de se assustar com os números, porque agora a gente vai para a solução. E a estratégia toda se resume a estes 2 passos, bem simples. Primeiro, a cada 2 anos, fazer um pagamento extra, ou seja, uma amortização, no valor de R$ 20 mil. E o segundo passo, gente, que é o pulo do gato, o mais importante de tudo. Sempre, mas sempre mesmo, usar esse dinheiro extra para reduzir o prazo do financiamento, e não o valor da parcela. A grande chave da economia está em diminuir o tempo da dívida. E agora, a melhor parte, a hora de ver os resultados. Vamos testemunhar o impacto absurdo que essa estratégia simples tem, tanto no tempo quanto no dinheiro que fica no bolso. A diferença é de cair o queixo. Olha só que diferença brutal! No caminho padrão, são 30 anos pagando, somando um total de R$ 869 mil. Já com a nossa estratégia, o prazo cai para 19 anos e o total pago vai para 603 mil. Isso significa uma economia direta de R$ 266 mil só em juros. É uma diferença gigantesca. R$ 266 mil. Vamos parar para pensar. É dinheiro suficiente para comprar um carrão, fazer a viagem dos sonhos ou até mesmo dar uma boa turbinada nos investimentos. É um valor que deixa ir para o banco e pode ser usado para realizar outros grandes objetivos. E não estamos falando só de dinheiro, né? Estamos falando de 11 anos. 11 anos a menos com aquela dívida nas costas. Imagina o que significa ter mais de uma década da vida financeira livre dessa obrigação. Isso é liberdade, é tranquilidade, é a chance de focar em outras coisas muito antes do que se imaginava. A lição aqui, então, é muito clara e poderosa. Pagamentos extras, quando feitos com consistência, têm um poder incrível de cortar mais de uma década de um financiamento. Não precisa ser nenhum gênio das finanças, basta ter disciplina e a estratégia certa na mão. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha que vai impactar décadas da vida. Com essa informação em mãos, a pergunta muda, né? Qual futuro financeiro a gente quer construir? O caminho padrão de 30 anos ou esse caminho acelerado de 19? Colocando as coisas dessa forma, a escolha fica bem mais clara, não fica? Pagar durante 30 anos ou quitar tudo em 19? Essa estratégia prova que o controle da vida financeira está muito mais ao nosso alcance do que a gente costuma imaginar. E para a gente fechar,
Fica aqui uma reflexão. Para quem já tem um financiamento, a amortização já faz parte do planejamento? É uma pergunta simples, mas que pode valer centenas de milhares de reais e, mais importante ainda, mais de 10 décadas de liberdade financeira. Com certeza, vale a pena pensar nisso.